Lembrando de algumas coisas que acho que eu devia ter avisado há um tempo, mas a gente mudou o formato do nosso boletim. E dentro do boletim tem sempre a palavra do pastor Joel aqui, tá? Então comecei na semana retrasada uma série chamada 7 Pecados Capitais. E cada semana a gente fala sobre um pecado capital, né? Seja ira, preguiça, inveja, orgulho, né? E assim, se você puder acompanhar, vai ser bastante interessante, uma reflexão para você fazer na sua casa, algumas informações, curiosidades. E aí a gente tem mais recursos aqui, a gente tem o e-mail dos pastores, número de celular, se vocês quiserem ligar, os avisos da semana para a igreja inteira ou só para a gente. Então fica tudo aqui arquivado no boletim, tá? Hoje a gente tem uma criança para a gente estar orando, né? Vamos chamar então a Lavine. Os pais são o Luiz e a Rebeca, né? E uma alegria muito grande, eles estão participando de uma INC comigo também. E é muito, muito bom a gente estar recebendo mais um bebê, né? Assim a igreja cresce, né? Vamos fazer a igreja crescer, né? A igreja cresce dessa maneira, né? Vamos estar louvando a Deus, né? Que bom. E aí, Luiz? Tudo bem? Bequinha, tudo bom? Ei, Lavine. Tá bom. Lembrando assim que a oração de consagração não é o batismo em si. Tem um outro momento que a gente batiza as crianças também. Nisso a gente faz um curso para os pais, para criarem os filhos no caminho do Senhor, né? Então assim, a gente está pensando em novembro fazer um batismo de crianças e adultos. Quem estiver interessado, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas hoje a gente vai fazer uma oração de consagração, orar para que Deus possa abençoar essa nova vida que vem, e que Deus possa estar dando crescimento, saúde, né? E que a gente possa estar abençoando a vida da Lavine. Então vamos estender a nossa mão para cá, vamos estar orando pela vida dela. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida da Lavine. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor deu um presente maravilhoso na vida desse casal, da Rebeca e do Luiz. E pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, dar crescimento na vida dela, que ela possa crescer saudável. Pelo que eu conheço, já é uma criança tão boazinha. Que o Senhor continue a instruir ela nos caminhos do Senhor, que ela seja uma pessoa que venha glorificar e brilhar a Tua luz. Deus, abençoa a vida da Lavine, Senhor, abençoa, que ela seja uma bênção de Deus na sua casa também, para a Rebeca, para o Luiz, que o Senhor possa estar abençoando essa família tão linda que o Senhor tem criado, Pai, e ela que é um presente do Senhor, que há tanto tempo que eles esperavam, e que veio nesse ano, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo a vida dela, usando essa família, que essa família seja um exemplo para outras famílias também buscarem do Senhor, desejarem do Senhor, andarem nos caminhos do Senhor. Obrigado, Deus, por uma família tão linda, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, que ela possa crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, crescer fisicamente, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida dessa futura, essa já é uma menina, uma mulher de Deus, para a Tua glória. Senhor, te agradecemos e oramos, entregamos tudo a vida dela nas Tuas mãos, para Teu louvor e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Deus abençoe, viu? Ontem mesmo eu estava no aniversário de um sobrinho meu e estava pegando todos os bebês que estavam lá. Tinha um monte de bebê. Aí todo bebê eu pegava para carregar. Aí todo mundo está treinando, eu estou, mas a minha esposa não quer, mas tudo bem, né? Tá bom. Semana passada a gente comecei uma série nova de pregações, são 4 pregações que vão falar sobre mantendo a vela acesa, né? E a ideia dessa pregação é que a gente possa estar pensando um pouquinho em o que significa essa tal dessa vela. E essa semana essa semana já faz um tempo já, que eu pensando nisso, eu vi um texto, talvez você ache meio esquisito, mas ele é um texto da Igreja Católica. Eu não tenho nenhum problema com os católicos, eu amo muitos católicos, tenho amigos que são padres, né? A gente se diverge em algumas doutrinas, mas assim, a gente continua sendo amigo, buscando praticamente o mesmo Deus. Mas esse texto diz o seguinte: que relação pode haver entre o sacrifício e uma vela acesa? A vela acesa substitui diante de Deus a pessoa
que a acende. Fica se consumindo como se fosse um holocausto oferecido a Deus. O holocausto era, na antiguidade, na lei mosaica, o sacrifício mais perfeito, porque por ele a vítima, né, era oferecida a Deus e queimada por inteiro, e em reconhecimento ao seu poder, os direitos absolutos sobre a quem oferecia. A vela acesa é um holocausto em miniatura. A pessoa compra a vela que passa a lhe pertencer e a ser sua, e acende-a para ser consumida em seu lugar. Uma vela acesa a Deus simboliza, portanto, a adoração, a entrega total de quem acende ao Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador de todos. Então a ideia da vela acesa, né, eu coloquei uma vela aqui para a gente, todos os cultos vai ter essa vela acesa aqui, né? Eu já falei que essa vela não vai se consumir durante um mês inteiro, porque ela é elétrica, né? ela parece de verdade, mas ela não é, porque eu também não queria ficar colocando cheiro aqui e tal, alguma coisa assim, mas eu queria que simbolizasse, que a gente pudesse pensar no que significa manter a vela acesa, manter a sua esperança acesa, manter a sua fé em Deus acesa. Semana passada a gente falou sobre a vida de Jó, assim como a irmã Mayra orou, né? E realmente, sabe, a gente precisa, apesar das dificuldades, apesar do que a gente tem enfrentado no nosso mundo, a gente precisa manter a nossa vela acesa. E hoje, para a gente pensar um pouquinho e refletir um pouquinho na palavra de Deus, sobre a ideia de manter a nossa vela acesa, eu queria trazer um texto para a gente meditar hoje, que vai falar sobre as 10 virgens, em Mateus 25, 1 a 13. Se você quiser deixar o seu celular, a sua Bíblia aberta, eu vou estar passando o texto aqui, mas assim, vou estar trabalhando um pouquinho no texto em relação com a pregação. Mas esse texto das 10 virgens, assim, acho que eu colocaria o nome das 10 donzelas, ou das 10 melhores amigas da noiva. Assim, o termo virgem, a gente fica meio esquisito assim no nosso dia a dia, mas assim, no contexto em que ela foi escrita, né, essa parábola, essa história que Jesus contou, ela tem a ver com as 10 melhores amigas da noiva. Então vamos ler o texto, e assim a gente vai pensar um pouquinho, refletir um pouquinho na palavra, sobre o que isso tem a ver com manter a vela acesa, o que isso tem a ver com a nossa fé hoje, com o que a gente precisa viver de Jesus hoje nas nossas vidas. O texto diz o seguinte: o reino de Deus, o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, eu passei, né? Desculpa. Então elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então esse texto, alguns esclarecimentos que eu queria explicar sobre o casamento judaico, né? Então assim, você precisa entender algumas coisas do casamento judaico para você entender esse texto, porque muitas pessoas acham que é uma poligamia. Então as 10 queriam casar com o noivo, e aí deixa o noivo chegar que a gente cata esse noivo e a gente casa as 10, não, mas não é verdade. Então, queria explicar para vocês. No casamento judaico, então, eles tinham, monogâmico, tá? Tinha uma noiva e um noivo que iam se casar.
Mas essas chamadas virgens, elas eram quem? Elas eram as best friends da noiva. Eram as melhores amigas que iam... Hoje em dia a gente chama de madrinha, padrinho, né? Mas assim, esse é um nome pagão. Não tenho nenhum problema com isso. No meu casamento tive madrinhas e padrinhos, né? Mas assim, o que hoje a gente chamaria de madrinhos e padrinhos, madrinhas e padrinhos que presenciam, testemunham, que se responsabilizam em orar, em ser os melhores amigos desse casal. Então essas mulheres, elas então, que eram as melhores amigas da noiva, elas ficavam se preparando, e aí uma hora que, assim, não tinha um horário exato, o noivo aparecia, e aí o noivo pegava essas 10 amigas e elas iam juntos para o encontro da noiva, e aí assim, eles celebravam o casamento. Então assim, dentro desse texto existem várias interpretações bíblicas. Algumas pessoas interpretam como se o noivo, geralmente o noivo é o Messias, é Jesus Cristo, e a gente está falando aqui sobre uma segunda vinda de Jesus Cristo. E aí essas insensatas e as prudentes, as virgens, elas são os membros da igreja. A igreja é a noiva. Não que cada um de nós vai casar com o noivo, nós 10 vão casar com ele, ele vai ter 10 esposas, não. Mas nós, como vamos fazer parte dessa grande festa da unidade do noivo e da noiva, e aí vai ter o casamento, né? Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Ela começa com Adão e Eva casando, e ela termina com a igreja e Jesus Cristo vindo pela segunda vez também nesse casamento. Então esse texto, ele vai falar, principalmente, ele vai deixar claro para a gente essa ideia entre as donzelas sensatas, as donzelas insensatas e as donzelas prudentes. Mas por que eu quero falar isso para vocês? Principalmente pelo fato de que, como uma igreja, e eu como um pastor dessa igreja, eu me sinto na responsabilidade de deixar vocês sempre preparados para a segunda vinda de Jesus Cristo. É certa, tão certo como o ar que eu respiro, é certo que Jesus Cristo voltará a esse mundo, que Ele vai resgatar a sua igreja, vai resgatar os seus, e você precisa estar preparado. Sabe quando teve o bug do milênio, Passou do ano de 1999 para o ano 2000. Muita gente achou que ali o mundo ia acabar, ali Jesus ia voltar, colocaram várias teorias, E aí alguns ficavam com medo, e alguns ficavam assim, vendendo tudo, sei lá, e falando assim, não, vamos me preparar porque Jesus vai chegar, e não chegou. Mas sabe, aí veio o tsunami, aí vem a queda das torres de Nova York, e tudo isso é especulação para quê? Para você falar, nossa, Jesus está chegando. E pessoal, realmente Jesus está chegando, mas você não sabe quando. Agora, o que eu não quero é que a nossa igreja aqui, a gente fique, vamos ver, a hora que Jesus estiver chegando, aí a gente vai tomar alguma providência, para a gente se preparar, para a gente receber esse Jesus. Não, eu queria aqui deixar todos vocês alertas. Eu queria que todos nós, inclusive nós estivéssemos em alerta, e que a gente pudesse estar preparado, para a hora que Jesus chegar, não importa que hora que Ele vai chegar. Não interessa se está tendo perseguição do Estado Islâmico, se está acontecendo os refugiados da Síria, se teve outro problema, furacão, não importa, a gente está sempre preparado. Se Jesus vier hoje, agora, daqui a 5 minutos, eu vou estar preparado. Se Ele vier depois do almoço, eu vou estar preparado. Tem gente falando, ai Jesus, espere eu casar, depois você vem, segura um pouco aí, Não, mas que a gente possa estar sempre preparado. Então esse texto, ele vai levar a gente a pensar sobre a ideia de sermos insensatos ou de sermos prudentes, de sermos crentes sensatos ou crentes insensatos ou insensatos. Então assim, qual é a diferença entre dessas 10 donzelas? Essas 10 donzelas, elas, se você for pensar bem, todas elas foram convidadas para o casamento, não é verdade? Todas elas faziam parte do grupo de melhores amigas da noiva. Todas elas tinham uma candeia. Sabe, a gente precisa pensar nisso porque por que a Bíblia faz essa dicotomia? Por que a Bíblia faz essa separação
entre o certo e o errado, entre o nécio e o prudente, o nécio e o sábio. Por que Jesus faz essa diferença? E o que faz a diferença? Será que a diferença é porque você vem na igreja? Será que a diferença é porque você é cristão? Eu acredito que não. Todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Claro que se você andando na igreja, você tem mais oportunidade de conhecer a Deus. Mas todos têm oportunidade de conhecer a Deus. Será que a diferença é eu vou na igreja ou eu não vou na igreja? Não, tem alguma diferença a mais. E quando eu vejo essa dicotomia de Deus, essa separação entre o insensato e o prudente, eu geralmente lembro daquela história de Mateus capítulo 7, que fala que um homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha, e um homem tolo construiu a sua casa sobre a areia. Eles construíram a mesma casa, provavelmente a casa era muito parecida. Eles tinham dinheiro para construir a casa, os dois tinham dinheiro para construir a casa. A tempestade veio para os dois? Veio para os dois. Veio vento, veio tempestade, veio chuva, veio para os dois. Agora uma caiu e a outra não. Então assim, por que uma caiu e a outra não? O que difere o insensato do prudente? Aí a gente olha no versículo 24 do Mateus 7, que diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então a única diferença que existe entre o insensato e o prudente, que eu vejo na Bíblia, é: um pratica a palavra de Deus e o outro não. Tiveram acesso à palavra de Deus. Os dois conhecem a Deus, os dois ouviram a palavra de Deus, mas um pratica a palavra de Deus e o outro não. Então essa talvez seja a diferença. Voltando para o nosso texto, a gente vê as virgens, todas elas estavam preparadas, elas pegaram a sua candeia, só que algumas delas, metade delas, elas não levaram o azeite, o óleo reserva. Elas só levaram aquilo. Ela podia ter levado o reserva? Podia. Só lembrando mais uma vez, o pecado capital dessa semana é a preguiça, né? Eu queria que você lesse esse texto aqui, né? Medita um pouquinho nesse texto. O que é a preguiça? Que a gente acha que a preguiça é quando a gente chega em casa e senta no sofá, pega um pote de pipoca gigantesco e começa a tomar guaraná, comendo pipoca, assistindo um filme, sabe? A gente acha que isso é preguiça. Preguiça é muito mais do que isso. Sabe, preguiça é você saber que você precisa se preparar, mas você deixa para amanhã o que você poderia ter feito hoje. E aí a gente vai protelando, e a gente vai empurrando, e a gente vai deixando para lá, até que uma hora a gente se perde. Nesse texto das 10 virgens, diz o texto que fala assim: chegou a meia-noite, e ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. O noivo se aproxima, vem um alarme, tocou um alarme e falou assim: o cara está chegando, vamos todo mundo se preparar porque o cara está chegando. Aí diz o texto: então todas as virgens, as 10, todas as virgens acordaram e se prepararam, e prepararam as suas candeias. Não diz aqui que só as que trouxeram mais azeite que se prepararam. Não está falando aqui que aquelas que não fizeram óleo reserva, elas não estavam preparadas. Não, todas estavam preparadas. Todas estavam preparadas. E aí a gente volta assim: mas se todas estavam preparadas, o que aconteceu para que houvesse essa diferença entre as insensatas e as prudentes? O que aconteceu? Acho que provavelmente elas ficaram com preguiça, ou elas foram protelando, deixando para amanhã. Hoje eu estou em oração pelo pessoal que está prestando Enem, né? Tem alguém aqui que vai prestar Enem hoje? Não, né? Quem vai prestar Enem está se concentrando, ou já foi, né? Na verdade, era para chegar meio-dia, né? Já deve estar lá já. Então assim, eu orei de manhã pelo pessoal que vai prestar Enem hoje, né? E sabe, estava falando com o Dr. Yang essa manhã. Ontem também teve o Enem, e eu estava indo para a casa da minha sogra, era meio-dia e 15, meio-dia e 20,
E eu estava chegando na casa da minha sogra e eu vi na rua uns adolescentes com mochilinha assim, correndo desesperadamente na calçada. Daí eu pensei, esses estão atrasados, né? Eles estão atrasados. Não sei se você já passou, provavelmente você nunca passou por isso, mas tem gente que a porta da escola fecha na cara deles. Uma vez que a porta fechou, acabou. Não é verdade? Não sei se você já perdeu alguma prova assim, mas uma vez, diz que agora eles tocam, o doutor está falando que ele é especialista, porque como a filha dele vai fazer Enem, então ele sabe de todas as coisas. Primeiro toca um alarme para avisar que vai fechar. Aí depois toca o alarme que vai fechar. Aí quando fecha, acabou. Não é verdade? Pessoal, se você chegar atrasado para uma prova dessa, e você, por melhor que seja a sua desculpa, por melhor que seja, sabe, atestado do Drauzio Varela, atestado médico Drauzio Varela, posso entrar? Não, não pode entrar. Uma vez fechada a porta, acabou. Então a gente tem que estar preparado? Sim, tem que estar preparado. Mas eu fico pensando, eu tenho que ser prudente, mas tem que ser prudente para quê? Para que a gente tem que ser prudente? E aí o texto vai dizer o seguinte, que eu separei aqui, João 14, 2 e 3. Jesus, ele olha para os seus discípulos, ele fala o seguinte: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Voltarei e os levarei para mim. Pessoal, se existe uma certeza absoluta, a certeza, tão certeza quanto Jesus que ressuscitou no terceiro dia, existe a certeza de que esse Jesus vai voltar. E no presente momento da nossa crise brasileira, que a gente não sabe se vai ter impeachment, se não vai ter, se vai ter isso, se não vai ter aquilo, pessoas passando por dificuldade, às vezes dá até vontade de orar assim: Jesus, volta logo, volta agora, Jesus. Enquanto aqui a gente está no culto louvando ao Senhor, volta agora. Mas sabe, pessoal, a certeza absoluta de que Ele vai voltar. Eu tenho certeza absoluta de que Ele vai voltar. E Ele vai levar aqueles que estão preparados. E eu não quero que ninguém dessa igreja, que ninguém aqui sentado nesse templo, não esteja preparado para a volta de Jesus Cristo. Eu quero que todos vocês... Ah não, mas eu não sou perfeito. Ninguém falou em ser perfeito. Ah não, mas eu não estou vindo todo domingo. Ninguém falou que você precisa vir todo domingo. Ah não, mas eu não li a Bíblia inteira ainda, Joel. Não tem problema. Você precisa estar buscando, você precisa no seu coração estar preparado. Tá bom, então vou relaxar, não vou fazer mais nada. Não, também não, né? Queria que você entendesse isso. Por que a gente precisa ser prudente? Nós precisamos ser prudentes principalmente porque Jesus está voltando. Então 3 coisas que nós como igreja precisamos estar fazendo nas nossas vidas para que a gente esteja pronto para a volta de Cristo. A primeira delas é que nós precisamos estar preparados. E quando a gente fala sobre preparo, né, sobre pessoas que estão sempre preparadas, né, eu não consigo deixar de lembrar de um seriado que eu assistia quando eu era adolescente. Agora, eu pergunto aqui, eu não sei, talvez você que tenha menos de 30 anos não vai lembrar, mas você lembra de um programa chamado Profissão Perigo, do MacGyver? Você lembra? Quem lembra? Ai, obrigado, eu não me senti tão velho agora. Porque eu perguntei para um rapaz de 25 anos, ele falou: não, nunca ouvi falar. O MacGyver, você não lembra do MacGyver? MacGyver? Nunca ouvi falar. Meu Deus, eu me senti tão velho. Mas uma coisa interessante desse MacGyver, se você não assistiu, se você quiser assistir, eu tenho a primeira série inteira do programa, tá? Se você quiser eu te impresso para você assistir. Eu era fã do MacGyver. Sabe uma coisa que o MacGyver, ele era um cara que ele precisava, ele estava numa situação difícil e ele fazia uma bomba com uma goma de mascar. Era um negócio fantástico, né? Um dos episódios que eu mais lembro, que eu nunca esqueço, ele tinha um menino pescando assim, aí o menino não pegava nada e ele precisava levar comida para casa dele.
Aí o MacGyver chegou para mim: você está pescando? Ele falou: eu preciso pegar um peixe para minha família, mas não consigo. Aí ele falou: deixa eu ver a tua isca. Daí ele viu a isca assim. Ele falou: não, essa aqui é a isca que todo peixe come aqui, mas não está pegando. Aí o MacGyver falou assim: ó, você precisa mudar um pouquinho. Pega uma folha prateada. Ele pegou um pedaço de papel de bala prateado, colocou assim, e fica fazendo assim na água, tipo, parecia uma isca artificial. Aí ele fez assim, aí pegou o peixe, né? Aí eu ficava: nossa, o MacGyver, um dia quero ser igual ao MacGyver. Mas sabe a característica do MacGyver, principalmente, a principal característica desse cara, é que ele estava sempre preparado. E todo mundo que assiste o MacGyver sabe que ele sempre tinha no bolso um canivete suíço. E esse canivete suíço tinha várias funções, né? Eu não sei, hoje em dia, sei lá, ia ter USB, ia ter um laser point, alguma coisa, né? Um cartão de crédito, sai assim. Mas assim, sabe, você precisa estar sempre preparado. Em Cristo, espiritualmente, nós precisamos estar sempre preparados. Ou eu até diria para vocês que nós deveríamos estar em preparo. Você deveria ser uma pessoa que estivesse sempre alerta. Eu não sei se você sabe, mas lá no Japão existe uma... tipo uma profecia de que vai vir o Big One. O Big One é um terremoto gigantesco que vai assolar o Japão, que já teve uma vez em 1823, sei lá quando que teve, mas assim, que teve uma destruição muito grande, e eles estão esperando esse The Big One chegar de novo. E 2/3, eu ouvi falar, não tenho certeza, né? Eu tinha Kaoru, pode até me ajudar, mas depende, 2/3 da população japonesa, elas saem de casa com alguma coisa no bolso, ou uma bolsinha, com alguma coisa tipo, alguma coisa para purificar a água, uma barra de alimento que dure não sei quanto tempo, sei lá. Eles estão preparados para uma coisa dessa, mas eles não sabem quando vai vir, mas eles estão preparados se alguma coisa acontecer. E sabe, eu acredito que dessa maneira, nós como igreja, nós deveríamos estar preparados. Nós deveríamos estar prontos para que a qualquer hora que Jesus chegar, nós estivéssemos, vamos falar: Deus, estou aqui. Ah não, mas ainda tenho, sou imperfeito ainda, não tem problema, mas estou aqui, Deus. Ah não, mas eu preciso resolver uma... Não, você precisa estar preparado. A palavra de Deus fala, estar preparados, em 1 Pedro 3, versículo 15, diz o seguinte: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Você precisa estar preparado, você precisa ter a tua fé em dia, para responder para qualquer pessoa, e mesmo que seja o próprio Jesus Cristo vindo aqui na terra, e você está preparado para responder para Ele, sobre a sua fé, e sobre a razão da sua esperança em Cristo Jesus. E eu queria deixar esse alerta para a igreja hoje. Eu queria que você pudesse manter a tua vela acesa, a tua fé arraigada em Cristo Jesus, a tua fé firmada em Jesus. Algumas semanas atrás, o pessoal da minha Inc. mandou uma mensagem que eu achei muito interessante. Estamos todos em crise, não é verdade? O Brasil está em crise. Então todo mundo olhando para fora, vendo uma maneira que a gente possa fazer de mudar isso aqui, de ir para outro lugar, de fazer alguma coisa para sair dessa crise, dessa dificuldade. E aí alguém da minha Inc. mandou uma mensagem assim: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E trouxe uma mensagem de esperança dentro desse grupo dessa Inc. E a gente então começou a pensar: puxa, realmente, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E isso é estar preparados. Você não precisa de muita coisa. Você não precisa estar carregando 5 Bíblias no seu bolso para você ir para o céu. Você não precisa estar fazendo caridade todos os dias para você ir para o céu. Você precisa estar com o seu coração em dia com Deus, mantendo a sua fé, a sua vela acesa, na sua adoração ao Senhor Jesus, no seu andar com o Senhor Jesus. Estar preparados significa manter a sua fé em
dia. Não estou falando para você ser perfeito. Não estou falando que você precisa dedicar sua vida para as missões 100%. Eu estou dizendo que o nosso coração precisa estar preparado para a volta de Cristo. Uma outra coisa que nós como igreja precisamos é de vigiar. O texto não é, desculpa, eu esqueci de tirar aqui, não é de 1 Pedro, mas o texto das virgens que a gente está lendo diz o seguinte: à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Eu acho que ninguém aqui trabalhou de vigia, né? Acho que eu conheço um que trabalhou de vigia. Mas assim, quando você é vigia, você não pode dormir, não é verdade? Apesar da gente ver os nossos vigias lá da nossa casa, o guardinha da rua, às vezes o porteiro, a gente vê ele dormindo, mas o que é ser um vigia? Vigia é ser uma pessoa que está sempre alerta. Vigia é uma pessoa que não dorme na hora que está todo mundo dormindo. O vigia, ele tem que estar preparado. E quando a gente vê esse texto das 10 donzelas, a gente vê que o noivo, o aviso de que o noivo está chegando, chegou quando? Meia-noite. Eu não sei, hoje em dia a nossa geração ela é muito noturna, né? Nós funcionamos melhor à noite. Tem muita gente que funciona melhor à noite do que de manhã. Aliás, de manhã a remela é tão forte que o olho nem abre direito, né? Então assim, por isso que eu falo assim, às vezes eu convido as pessoas, vem orar de madrugada na igreja, eu estou aqui às 5h30, 5 da manhã, eu estou aqui orando, né? E alguns até vêm, né? Acho que por pedido do pastor ele até vem. Aí chega que mal consegue abrir o olho, né? Aí a oração é tão esquisita, né? Porque ele não sabe que ele está orando. Ele começa a falar, aí começa a lembrar da avó, sei lá, né? É muito engraçado. Por quê? Porque hoje em dia a gente funciona à noite. Talvez você fale assim, se Jesus voltar à meia-noite vai ser bom, né? Porque eu vou estar na balada, acordadão, feliz da vida, né? E aí Jesus vai chegar, eu vou poder ir com ele. Mas a ideia da meia-noite, na verdade, é que você precisa estar preparado. Sabe, a Bíblia, ela fala que você não sabe a hora quando Jesus vai voltar. Por isso, o texto das 10 donzelas, ela termina assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. A gente não sabe quando Jesus Cristo vai chegar. Eu vi um comentário de uma igreja aqui perto que eles já estão calculando. Eles estão calculando o dia da volta de Jesus. Eu não sei se eles estão preocupados ou não. Eu não estou preocupado, porque eu estou sempre pronto. A ideia é essa. Eu não estou preocupado se ele vai chegar semana que vem, ou se ele vai chegar depois que a Dilma for ter o impeachment, se vai ter, se não vai ter, se vai cair uma bomba, se vai ter bomba nuclear, não sei. Eu sei que eu estou sempre preparado. Seja qualquer hora que Jesus voltar, eu tenho que estar preparado. Mas a Bíblia, ela fala o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Pessoal, se eu soubesse que Jesus Cristo ia chegar em fevereiro de 2016, o que eu ia fazer? Eu ia bagunçar com a minha vida até janeiro. Eu ia fazer de tudo que eu podia fazer de pecado até janeiro. Aí quando eu começasse fevereiro, aí eu ia começar a orar, e ler a Bíblia, ir na igreja, e até vir na reunião de oração da madrugada, né? Sabe, se eu soubesse o dia, eu que tenho um coração corrupto, que tenho um coração cheio de pecado, provavelmente, eu tenho quase certeza absoluta que eu faria isso. Faltando um mês eu ia começar a buscar Deus. Faltando um mês. Mas não. Aqui diz que Jesus, não que ele era um ladrão, tá? Mas que a hora que ele vai vir, ninguém sabe. Ninguém sabe que hora. Se eu soubesse que hora que o cara ia roubar o meu carro, é simples, eu só não deixar o carro lá. Se eu soubesse que hora que o ladrão ia entrar na minha casa, é simples, eu ia chamar a polícia antes de deixar a polícia na porta da minha casa. Mas você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Por isso nós precisamos vigiar, por isso nós precisamos
é estar sempre preparados. E última coisa que eu queria falar hoje, uma diferença que existia entre as insensatas e as prudentes, era uma coisa que eu aprendi um dia com o pastor Makoto. É um pastor que cuidou de mim na minha adolescência. E um dia ele chegou para mim e ele falou assim: Joel, você sabe qual é a diferença de ser eficiente e da eficácia? Eu falei: mas pastor, é a mesma coisa, as duas palavras são iguais. E ele falou: não, é diferente. Na verdade, uma pessoa eficiente é uma pessoa que faz tudo aquilo que você pedir. Você pede, ela faz, ela é eficiente, ela faz, a coisa acontece. Agora, eficácia é uma pessoa que, além de fazer o que deveria fazer, pensa em melhorar. Sabe, você tem uma funcionária, né? E aí você fala: ó, faz isso, ela faz. Ela fez, tá tudo certo. Aí você chega: pô, mas você poderia ter colocado mais pra cá, porque aqui encheu. Mas a senhora mandou botar tudo aqui. Acabou, ela fez o que você pediu. Uma pessoa eficaz, com eficácia, ela vai além daquilo que pedem para ela. E quando você olha para essas 10 virgens, essas mulheres que estavam se preparando para ir para a festa do casamento, 5 delas, elas eram eficientes. Elas se prepararam, elas pegaram a candeia, elas se vestiram para a festa, elas foram para o mesmo lugar se preparar. Mas as outras 5, elas foram além, elas pensaram: e se acabar esse óleo, eu vou precisar de mais. O que elas fizeram? Elas levaram um óleo reserva. E realmente elas precisaram. Eu queria dizer para vocês que nós, como cristãos, você não vai ter todas as coisas explicadas aqui na palavra de Deus. Ah não, mas a Bíblia não fala nada sobre álcool, a Bíblia não fala nada sobre cigarro, a Bíblia não fala nada sobre namoro. Nenhuma vez eu encontrei a palavra namoro aqui. E aí você vai fazer o quê? Ah, já que não está aqui, está liberado, não é verdade? Eu vou fazer o que está aqui, está liberado. Isso é ser eficiente. Isso é você querer viver a sua vida cristã com aquilo que te falaram para fazer. Jesus quer mais. Jesus quer mais. Dentro da ideia da eficácia, Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 5, 20: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Se os escribas e os fariseus, eles seguiam 600 leis à risca e não perdiam nenhuma, como que eu vou ser melhor do que esses caras? Como que eu vou ser um melhor cristão do que esses aí? É simples. Você vai fazer além do que te pediram. Você vai melhorar aquilo que Deus tem pedido para você fazer. Eu vou pensar em maneiras de servir a Deus mais do que já me falaram para fazer. Me falaram: Joel, você tem que ir para a igreja, você tem que buscar a Deus, você tem que orar todos os dias. Amém, eu estou fazendo isso. Mas eu quero mais. Eu quero fazer uma viagem missionária. Está na Bíblia que é para fazer uma viagem? Não está. Mas eu quero fazer. Por quê? Porque quanto mais apaixonado eu estou por Jesus, mais de Jesus eu quero. Sabe, se te falarem: olha, basta você vir na igreja todos os domingos, bater o seu ponto aqui que você vai para o céu. E se você estiver fazendo isso, todos os domingos eu vou vir aqui, Joel, não importa se estiver chovendo ou não, eu vou vir aqui. Você pode perguntar para mim: isso vai me levar para o céu? Eu vou dizer para você: não. Você vai para o céu se você for um pouquinho além. Eu estou dizendo para vocês, não estou falando para vocês viverem uma vida religiosa e uma vida mais religiosa do que a religiosa. Não. Eu estou falando para vocês viverem Cristo no seu coração, que vai muito além do que a gente pode fazer
na nossa prática religiosa. Do fato de eu ir para a igreja para eu não ir para o inferno. Você não vem na igreja para não ir para o inferno. Você não vem na igreja porque você ama a Deus. Porque você precisa desse Deus para você viver a sua vida cristã diariamente. Você precisa vir na igreja porque você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa receber um desafio de Deus para viver a sua vida cristã toda semana. Eu preciso vir na igreja porque eu quero mais desse Deus, muito mais do que eu acho que eu preciso. Deus quer que você esteja como prudente, como essas donzelas prudentes, sempre preparados, sempre vigiando e vivendo uma vida de eficácia. Estejam preparados. Tanto faz quando que Jesus vai voltar. Não preciso me preocupar se Ele vai voltar no mês que vem, ou na semana que vem, ou amanhã, ou daqui 5 minutos. O que eu preciso e o que eu quero de vocês é que estejamos sempre preparados. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos sim, Deus, porque o Senhor nos alerta a vivermos uma vida de pessoas e de cristãos e filhos e filhas prudentes, não insensatas, que ouvem a tua palavra e as praticam, e não só ouvem a tua palavra com aquele ouviu por um ouvido e saiu pelo outro, mas Deus, que a tua palavra possa se tornar rica, eficaz, transformadora nas nossas vidas. Deus nos ensina a viver uma vida cristã, de estar sempre preparados, de estar vigiando as nossas vidas, procurando e buscando andar nos caminhos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, como pais aqui representados, Pai, que nós possamos estar orando, intercedendo pela vida dos nossos filhos, vigiando sobre a vida deles. E Deus, que a nossa fé e a nossa vida cristã seja muito além do eficiente, seja eficaz, seja algo que vai além daquilo que a gente ouviu o patrão pedir, que vai além de completar aquilo que me falaram para fazer, mas Deus, que eu possa ir além, que eu possa te amar além, que eu possa te servir além, que eu possa me dedicar além do que foi colocado no meu coração, Deus, que eu possa me dedicar e viver uma vida repleta, transbordante, cheia do Teu Espírito Santo em mim. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja, que o Senhor possa estar fazendo com que essa igreja seja uma igreja preparada para a segunda vinda do Senhor. Queremos estar preparados, com o nosso coração pronto, Deus. Nosso coração ainda tem muitas falhas, somos muito imperfeitos, não chegamos nem nos 0,1% do que deveríamos ser em santidade, em autenticidade dessa vida cristã. Mas Deus, queremos estar sempre prontos. Não importa a hora que o Senhor virá, mas que nós estejamos sempre prontos para receber o Senhor na sua segunda vinda. Te agradecemos, entregamos nosso coração e a nossa semana nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.